de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Eu sou a Patrícia Rigoni, é um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um episódio do nosso podcast. Hoje, então, nós temos como convidada a Jane Pietroni. Ela me falou aqui, me corrigiu como que é a pronúncia do nome dela, não é isso, Jane? Eu vou falar Jane algumas vezes. Sem problema. Porque eu falei assim, seu nome já estava predestinado, né, a ser americano, porque Jane não é todo mundo, não é mesmo? E hoje ela veio contar para nós, né, tem como tema da entrevista dela, quando o improvável se torna a melhor escolha. Olha, que é linda, de muita garra, muita luta, né, Jane? Exato. E eu fiquei assim, uau, a gente tem que contar isso pro pessoal, né? Porque aqui é o seguinte, vocês já sabem que o nosso programa, ele dá voz e visibilidade para você que é imigrante. Então, qualquer um que está nos ouvindo aqui pela rádio, nos assistindo pelo YouTube, pode participar aqui, ser meu convidado, trazer a sua história e também divulgar o seu business. A Jane, a Jane, oh meu Deus, que ela é real estate, certo? Isso mesmo. E ela vai trazer aqui, vai contar para nós a trajetória dela, até como foi que ela se descobriu, né, nessa profissão. E hoje tem muito sucesso, estão vendo aqui, quem está nos vendo aí pelo YouTube, ela tem livros, tem guias, guidelines, enfim, né, várias produções aí, te ensinando também como exercer essa linda profissão, né, Jane? Isso mesmo. Isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre as escolhas que às vezes a gente jamais imagina fazer, né? De como tem um plano, isso acontece muito aqui, como a gente tem um plano e de repente chega aqui e vira outra coisa. Exato. As coisas vão acontecendo num ritmo que, opa, peraí, então é isso? Né? Então, muito boa a experiência aí da Jane. E aí, de uma forma surpreendente, a gente toma outras decisões e vai seguindo, não é isso? Exato. Tem quanto tempo que você está aqui, Jane? 24 anos. 24 anos. Para quem queria ficar pouco, né? Que você vai contar. Vou contar. Ficou, já ficou, né? Já ficou. Já estou na hora extra faz muito tempo. Já estabeleceu morada aqui nessa terra do tio Sam. Exato. Tá certo. Bom, mas eu quero só fazer o lembrete aí, né? Para você que está nos ouvindo pela Rádio Rally. Se você não baixou ainda o aplicativo, baixa ele, que fica fácil de ouvir. Você pode estar no trânsito, pode estar fazendo algum serviço que não dá para ficar olhando. Pelo aplicativo você acompanha toda a nossa programação. E aqui o nosso podcast também ao vivo, mais um episódio do Vida de Imigrante. E pelo YouTube também estamos ao vivo. Já estou aqui ligadinha, olhando todo mundo que está acompanhando. Pode mandar seu recado, compartilhar essa live com quem você sente que vai ser importante ouvir, né? A gente que está aí no mundo todo, né? Como é a internet, né? Ela tem essa possibilidade. A gente consegue alcançar todo o planeta. Então, quem está no Brasil, quem está pensando em fazer essa vida de imigrante, quem já está na vida de imigrante, o objetivo é esse, através de histórias reais, a gente trazer conhecimento. Eu vou costurando aqui com a psicologia intercultural, vamos dando dicas, vamos percebendo que a gente não está sozinho, que os desafios existem, mas eles podem ser superados e a gente descobrir riquezas internas que a gente nem imaginava, né, Jane? Não é isso? Isso mesmo. Bom, eu vou só contar mais um pouquinho aqui da Jane, ela que é brasileira, já vive aqui nos Estados Unidos, então, há mais de 20 anos, como ela falou. É uma profissional experiente, apaixonada pelo mercado imobiliário, que foi a sua grande descoberta, não é? A grande descoberta aí ao longo da sua trajetória. E ela acabou se destacando, ela se destaca como referência nesse setor. Ajuda brasileiros, americanos, espanhóis, né, o pessoal hispano, a realizar o sonho de adquirir ou investir em imóveis aqui na Flórida. Autora de livros sobre o mercado imobiliário, a Jane compartilha seu conhecimento para capacitar seus clientes
e inspirar novos investidores. Além disso, como empresária, ela entende as necessidades do mercado e entrega soluções personalizadas, sempre com ética, transparência e dedicação. Combinando experiência de vida, conhecimento técnico e amor pelo que faz, a Jane é parceira ideal para quem busca uma experiência imobiliária confiável e eficiente. Seja muito bem-vinda, Muito Jane, obrigada, minha linda. novamente. Muito bom ter você aqui no nosso programa. É uma honra, na verdade, né? Você que já esteve aqui na rádio, não foi? Exato. Numa outra ocasião, num outro podcast, agora está aqui no meu. E vamos seguindo, então. Lembrando novamente aí dos nossos canais de comunicação, para você que está no YouTube, do @Rádio Heli. Para quem está ouvindo aqui, quer correr para o YouTube para nos ver, a gente está aqui ó, ao vivo, já estamos com uma audiência aqui no chat, já acompanhando. Pode mandar as perguntas, o que vocês quiserem saber, que hoje a Jane vai responder tudo, não é? Eu também, se você quiser saber mais alguma coisa dessa parte emocional, comportamental, da psicologia intercultural, que é a psicologia do imigrante, também estou aqui. Pode mandar mensagem também no WhatsApp da rádio, que é o 754-276-6361, ou no meu, também estou aqui acompanhando, 863-210-9488. A gente pode seguir, vocês podem seguir a gente também no Instagram, do @Rádio Heli, o aqui da rádio, e o meu, @PatriciaRigoni_D.balde. Lembrando que todos os episódios ficam gravados, então se você tiver curiosidade, quiser aprofundar aí nessa experiência da vida do imigrante, corre lá no meu YouTube também, o @PatriciaRigoni_8, e no da Rádio Heli também, que fica gravado, então você pode acompanhar o que você quiser, tá certo? Lá você vai encontrar também no meu YouTube outros conteúdos, palestras que eu venho dando aqui na Flórida, enfim, vários conteúdos importantes para você reconhecer e perceber que você não está sozinho nessa jornada, tá certo? Bom, só tomar uma aguinha para a gente começar, porque o tempo passa rápido, viu, gente? Verdade. Você vai ver. Bom, então vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos entender aí da experiência da Jane. Como foi a sua vida de imigrante? Como é, né? Como é, porque afinal de contas, nós sempre seremos imigrantes. Com certeza. Por mais que a gente tenha cidadania, que a gente consiga, né, uma trajetória longa, mas é uma experiência nova, é um lugar diferente, né, do nosso lugar de nascimento, da nossa pátria, e tá tudo certo também, não é? Essa experiência que é válida. Mas vamos lá, você é de onde lá no Brasil? Conta então de onde você veio. Olha, eu nasci em São Paulo, mas na verdade fui criada no norte do Paraná. Certo. Então, me considero assim mais paranaense do que Mais paranaense, paulista. né? Mas nasci em Entendo. São Paulo. Aham. E os últimos anos que eu estava no Brasil, eu estava morando em Curitiba, que é a capital do Certo. Paraná. Aham. Para quem não sabe, a capital Sim, do Paraná. sim. Tem gente que esquece, né, da nossa Opa! geografia. Olha só. Então vamos lembrando aí, certo? Você estava lá em Curitiba. Isso. Aham. E aí, o que aconteceu que você então pensou, quis, enfim, o que aconteceu para você vir parar aqui nos Estados Unidos? Então, vida lá no Brasil, pelo menos na época que eu estava em Curitiba, não era muito fácil não, sabe? Aham. Eu trabalhava e estudava, estava na faculdade, e eu estava buscando um emprego numa multinacional. O meu primeiro trabalho foi numa escola de inglês, quando eu tinha 17 anos de idade. Comecei Olha. numa escola de inglês. Sim. Então, eu já falava o Uhum. inglês, já tinha contato, já né? tinha uma experiência assim com o inglês. E eu comecei a trabalhar e a minha vontade era sair da onde eu estava e trabalhar numa multinacional. Então você já visualizava algo de cunho internacional, né? Exato, porque eu já estava falando o inglesinho e eu falei assim, não, quero a oportunidade.
E naquela época, Curitiba estava atraindo muitas multinacionais, principalmente Ah, montadoras de carro. A certo. Chrysler, várias Aham, coisas estavam acontecendo lá em Curitiba, aham. na região metropolitana. E eu comecei a fazer entrevistas, né, Hum. para secretariado executivo bilíngue. Olha, Ó, já específico, né? exato. Hã. E eu fazia entrevistas, eu fiz algumas entrevistas e passava na primeira entrevista, na primeira fase, ia para a fase que era uma entrevista em inglês, Certo. e depois não me chamavam mais. E eu falei Hum. assim: "Ai gente, eu acho que é o inglês. O meu inglês Uhum. não tá bom ainda, eu não E estou tranquila ainda". e eram com os recrutadores aí, às vezes do país mesmo de origem, né, também? Não peguei, na verdade, nenhum país de origem, mas Certo, tinha alguns que se eu passasse para frente, realmente eu teria já que, ia por ter exemplo, contato. eu fiz uma entrevista na Gráfica Positivo, Hum. aí eu teria que ir ao Uhum. maquinário, eu acho que era em outro país, eu teria que Ah, ir aham. a fazer cursos e Sei. uma especialização, alguma coisa para aquela Uhum. área, sabe. Uhum, Então uhum. teria que estar viajando, eu teria É. que estar realmente muito bem no Pronta, né? inglês para Sim, mim exercer esse sim. cargo que eu queria, tá. É. Uhum. E eu estava na faculdade nessa época, e eu tenho uma amiga de coração, minha amiga até hoje, Uhum. e ela, falou assim: "Olha, eu tô indo para os Estados Unidos, eu estou aqui sem emprego já faz uns meses, Aham. e eu tenho um contato lá, tô indo para os Estados Unidos, dá para você fazer uma grana lá, aprender um Uhum. pouco mais de inglês e voltar". Eu Uhum. falei assim: "Ah, bom, que interessante". Ela: "Quer ir junto?". Eu falei: espera aí, Interessante, hein? interessante isso, eu tenho Sim. alguma coisa a perder? Então, Não". alguma coisa que te Que prendia? realmente me prendia? Não, Aham. claro, tinha família lá, tinha Sim. namorado lá na época, etcétera, mas Uhum. é uma coisa que me prendia? Uhum. Não. Eu falei assim: "Quer saber? Uhum. Vou", Olha. tá. Aí, rapidinho, em 3 meses, arrumei meu visto, tá, Uhum, e uhum. vim para os Estados E Unidos. veio. Essa minha Sim. amiga me recebeu aqui, ela já estava com contato com agências para, Uhum. trabalhar como babysitter, morando na Sim, casa de americano. Eu falei assim: sim. "Nossa, que ótimo, né, bora lá". Uhum. Cheguei aqui, ela entrou em contato com Uhum. isso era em New Jersey, tá, Uhum. e em outubro, tá, Você já outubro, foi logo lá para New Jersey. lá para New Jersey. E outubro Hã. já é frio, gente. Já é frio. Outubro em New Jersey é o nosso inverno do Brasil, É o tá. inverno do É o Brasil. inverno do Brasil, porque Aham. depois é neve, né, Depois depois piora o muito. inverno é neve, ok. Sim, sim. E eu fui trabalhar nessa casa, olha só o que me aconteceu, minha Hum. primeira lição, né. Uhum. A casa estava meio em construção, tá, Uhum. e a mulher me colocou para dormir num basement. Gente, basement é lá embaixo, É o lá porão no da porão casa. da casa, Aham. só que não tinha aquecimento lá. A casa Uau! estava meio que em construção ainda, não tinha aquecimento. Hum. Primeira noite, passando aquele frio danado, eu falei assim: "Gente, será que tá certo?". Peguei no outro dia, falei com a mulher lá, a dona da casa: Sim. "Olha, né". Ela não Uhum. me deu muita bola, né, "Não, pega mais Um uma cobertor. coberta", e não sei o Aham. quê. Segunda noite, também passando frio. Quando chegou no terceiro dia, eu falei assim: "Eu não vou ficar vivendo assim, eu não vou ficar passando frio, Sim, não dormir à sim. noite, não, isso não tá certo, isso não é humano, Uhum. não tá certo isso". Uhum. Aí entrei em contato com a agência e falei: "Olha, não vou ficar aqui, Uhum. tá, e, ah, estou indo para casa da minha amiga, tá, Uhum. e vamos ver se vocês arrumam uma outra casa para mim". Tudo bem. É, eu só queria fazer um adendo, né, que assim, quantas vezes realmente a gente se submete a condições Exato. realmente não humanas, né? Acho que é bom a gente tocar nesse ponto, porque muitas vezes isso passa também pelo nosso autoconhecimento e o nosso autoamor, né? Qual o valor que você se dá? Porque assim, não só aqui, eu acredito que em qualquer lugar do mundo, até no Brasil, quantas vezes a gente pode submeter a situações desumanas, não Exato. é? Até antiéticas, enfim, porque a gente acaba que nós mesmos não temos a consciência do nosso valor.
dos nossos limites, até onde eu Correto. posso ir, até onde eu devo ir. Então, só um parêntese aqui, porque eu tenho que falar dessas coisas, né, Jane? Então, Exato. você realmente percebeu logo. Espera aí, né? Percebi logo. Também não é assim, hein? Vamos ver se tem um outro local. E sabe o que mais percebi logo naquela primeira semana? Sim. Que eu não falava inglês. Porque as pessoas não me entendiam. Ah, tá vendo? Essa mulher, ela não me entendia direito, ela me Uau. respondia, eu não tinha certeza do que ela tinha falado. Aí que foi Você cair também minha não entendia ficha. direito, né? Exato, eu não entendia Aham. direito. Então a Sim. comunicação era quebrada, então foi o meu primeiro desafio. O primeiro choque, O né? primeiro choque Vamos de pensar. realidade, eu Sim, achando sim. que eu estava pronta e não É. estava pronta. Aí você lembrou das entrevistas, né, de Aí eu falei assim: repente. "Realmente, acho que quem sabe era isso que eu precisava mesmo, né, E nada desenvolver mais melhor o meu inglês". do que vir aqui, né, ao vivo para conseguir. Exato. Realmente é muito diferente. Tem Então o esse era sotaque, né, esse também. era o meu plano. O meu plano era vir para os Certo. Estados Unidos, ficar 1 ano e 3 meses, porque eu tinha trancado a matrícula da Uhum. faculdade, né, Sim. ficar 1 ano e 3 meses, aprender mais o inglês, desenvolver, ter aquela fluência no inglês e Uhum. depois voltar para o Brasil e ir atrás do meu Continuar emprego na minha sua multinacional. Era isso carreira que que eu você queria, pensou. minha carreira na multinacional. Aham. E, enfim, depois dessa semana, essa minha amiga conseguiu uma outra casa para mim, né. Uhum. Aí daí outra coisa, já não estava mais agenciada, porque quando você é agenciado, o teu primeiro salário Uhum. praticamente fica na agência, Ah, é? tá. E sabe com Uau! quanto dinheiro que eu vim para os Estados Unidos? Hã. $200. Meu Deus! Olha, sem noção? $200. Gente, eu Uau, foi achava muita que era coragem. muito dinheiro, de 24 anos atrás. Ou então também Tá? Eu aquela achava que era dinheiro, é. não tinha noção nenhuma que $200 Aham. não dava para me pagar uma semana de um quartinho, de um hotelzinho, se as coisas dessem errado. Então, principalmente para quem não tem muita noção mesmo, Sem né, noção. porque realmente quem está lá no Brasil acaba tendo uma visão distorcida, apesar que hoje a informação é muito Muito clara, né, maior, muito exato. maior as fontes, mas mesmo assim, ou então aquela ideia de que eu vou botar o pé aqui, eu já vou começar a ganhar muito Muito dinheiro. dinheiro e que tudo vai dar certo. A gente não Exatamente. conta com os pormenores, a É. gente não acha que uma coisa ou É. outra vai dar errada, né. Então, imprevisto acontece. Imprevistos acontecem, daí a Os minha improváveis acontece, né, trazendo aqui o nosso tema. E aí? E aí, cada improvável que acontece, a gente Aham. tem que se virar nos 30, não é? Tem, Se virar nos literalmente. Aham. enfim, Sim. deu certo, comecei a trabalhar numa outra casa, tá. Que Hum. nessa outra casa, trabalhei como live-in, aprendi muito inglês com as crianças, gente, coisa mais Então. gostosa é você aprender inglês com Aham. as crianças, elas te corrigem Sim. na maior Tá ingenuidade, vendo? entendeu? A gente Sim. falava alguma coisa, ela: "É isso que você está falando, né?" Eu: minha pronúncia não estava certa, então é assim que fala. Olha, E eu que fui aprendendo, então eu legal. fiquei 1 ano numa imersão mesmo de inglês, morando Isso. dentro da casa Uhum. de americano, Uhum. só falando inglês, à noite estudando inglês. De domingo eu ia para uma escola de inglês em Manhattan e Uau! estudar até de domingo, até era Ou direto no seja, inglês. você também arregaçou as mangas, né, Jane? Sim, o meu propósito era dominar o inglês. Isso, e vamos dar um salve aí pro pessoal que está ao vivo aqui, nossa audiência, ó, só subindo aqui, Que ó. bom. A Giovane mandando bom dia, e assim a gente vai seguindo aqui, quem está ao vivo aí pelo YouTube, encaminha essa entrevista, faz perguntinhas aqui que a gente bora, né, Jane? Isso aí. Então, o primeiro recado, hein? Primeiro não, já tem alguns, mas esse de que quando você quer, você tem que correr atrás, Tem não que correr adianta, atrás. né? Então, você estava nessa imersão, né? Morava lá na casa, não é Isso. isso? Mas ainda ia para a escola para Ainda para a aprimorar, escola, certo? para aprimorar. E Ótimo. depois que eu, não fiz todo o curso que tinha, né, de inglês, Uhum, e lá na escola eles falaram: "Não tem mais curso, tem agora só conversação", eu falei assim: uhum. ainda não tá bom, e agora?". Aí Hum. eu comecei a fazer cursos na faculdade aqui. Porque você queria também entender gramática, essas coisas, Queria. né? Mais na base. E daí eu falei assim: Uhum. eu vou tirar uma classezinha só para ver se eu aguento". A primeira classe que eu tirei foi lá o English 101.
tá? Aham. Na faculdade. Eu falei, Certo. não, olha, tô conseguindo. Aí eu peguei o English 102 e fui pegando Uhum, classes, tá? uhum. E lembre-se, eu estava trabalhando de babysitter, o dinheiro era curto. Na hora que Sim. você, disso para essas classes, você paga 3 vezes mais Uau. como estudante internacional. Se Ah. você é residente, se você mora aqui, Aham. então, tipo assim, era caro, né? Então, eu ia Sim, fazendo uma classe a cada período, a cada uma de cada bimestre, vez. ia fazendo, e eu fui fazendo isso para aprimorar. Na faculdade Ah, mesmo é que eu desenvolvi muito o meu inglês, porque daí tinha entendi. desafios, né? Sim, Aí eu sim. comecei a pegar classes de business, né? Que eu queria essa parte Hum. Era o que ah, você de gostava administração também? de empresas, exato. Sim, E sim. fiz todas as classes de business que eu pude fazer naquela época, Hum. Global Business, eu fiz todas as classes que eu queria, Uhum. tá? Foi Ah, aproveitando, fui né, aproveitando, gente? até quando dava, né? Até quando Certo. dava. Aham. Aí fui desenvolvendo o meu inglês realmente. Uhum. Porém, quando chegou 1 ano e meio, Hum. né? 1 ano e 3 meses, eu falei, e Aham. agora? Checkmate, tô Que era pronta? que era o seu desafio, o seu propósito, né, você tinha, vamos dizer, o seu alvo era esse Exato. tempo. Não E aí? achava que eu estava pronta. Não E estava ainda pronta ainda. achava que não, Não. para Aí voltar, né? tranquei mais 1 ano a matrícula, eu falei, vou ficar mais 1 ano aqui, Uhum, tá? uhum, Mas nesse mais 1 ano aqui, nesse interim, uhum, eu já estava querendo mais desafios, né? Eu falei assim, não, eu vou uhum. sair do conforto que é ser babysitter, tá? Certo. E eu quero ver se eu consigo um emprego em alguma loja, alguma coisa, algum lugar que eu possa realmente estar falando com o público, fora do papo de criança, né? Do Fora papo de daquele. criança e da formalidade da faculdade, não é? Isso, exato. Eu Aham. queria também usar as coisas que eu estava aprendendo. Ótimo, ótimo, Aí eu desenvolver. resolvi Hum. ir para sair da onde eu estava e arrumar um emprego, e eu arrumei um emprego numa academia de ginástica, tipo assim, Hum. no front desk da Uhum, academia de uhum. ginástica. Sim. Minha querida, não durei uma semana lá, tá? Por quê? Que Não aconteceu? tinha uma vibe legal, Ah. o dono era esquisito. Eu falei assim: não, tem alguma coisa errada aqui, não tá certo, não tá certo. As É, outras meninas que trabalhavam ali, eu via que elas trabalhavam com tensas? tensas, com certo medo, alguma coisa. Eu falei assim: Uau. tem alguma coisa errada aqui. Deu uma Uhum, semana lá, recebi minha semana. Eu falei: olha, muito obrigada, mas não é uhum. para mim. E saí. No meu instinto, no meu Isso que eu assim, ia o te meu falar. instinto falava: Uhum. isso aqui não tá legal". Mais uma vez você se escutou, né, Jane? Exato, né? Uhum. E foi a Escutei. melhor coisa. Eu acredito que sim, né? Você Mas vai ficar enfim, sabendo. olha, Hã. na re é e não é, porque na Sim. realidade, naquela época, o que aconteceu? Hã. Eu fiquei daí 3 meses desempregada, não conseguia Hum. recolocação. Aí foi difícil Aí foi então, difícil, a esse única período. experiência que eu tinha era como Babysitter. babysitter, tá? Então Uhum. o que que eu tive que voltar a fazer? Babysitter. Então Aí você teve que A voltar. alguns meses depois eu consegui voltar a trabalhar como babysitter, Uhum, tá. uhum, Aí não era mais para dormir na casa da pessoa, que a gente chama uhum. live-in, não era mais, eu ia e voltava, porque eu também Certo. queria continuar fazendo os meus Uhum, estudos, etcétera, uhum. e voltei a trabalhar como babysitter. Mas aí Hum, eu estava, ah, encontrando pessoas, porque eu estava morando numa hum. cidade, tá. E tinha Nesse um inteirinho trânsito, tinha trazido né? minha mamãe para cá, a mamãe estava aqui Olha, comigo, sim, então, sim. enfim, eu estava conhecendo mais pessoas, e conhecer Uhum. pessoas é conhecer oportunidades. É isso aí. Aí a gente já vai entrando na mulher de negócios, não Exato, é? Você já percebeu, espera aí, eu preciso conhecer, né? Preciso me exato. inteirar. E essa é a maior dica que a gente sempre dá, né, para o imigrante, nessa vida de imigrante. É muito importante você romper a barreira, às vezes, do medo, da vergonha, mesmo que seja dos nossos brasileiros. Quantas Exato. pessoas eu vejo por aí muito fechadas, né, no seu próprio mundo. Não, pessoal, vamos nos abrir. E aí, quando você fez isso, o que que Oportunidades aconteceu? apareceram. Minha mãe Exatamente. falou: "Vamos no aniversário comigo esse final de semana, no domingo?" Eu falei: "Tá bom, vamos lá". Nesse Uhum. aniversário eu conheci um casal,
E esse cara falou, então eu comecei a conversar, o que você faz? Quanto tempo você tá aqui? Aquele papo de sempre, né? Ah, tô estudando, tô fazendo babysitter, não sei o que. Ele olhou para mim e falou assim, ah, você tá estudando? Ah, Olha. e você já pensou em ser vendedora? Eu, vendedora? Vendedora do quê? Ele, vendedora de casas, vender casas. Eu, vender casas? Como é que é Olha. isso? Aí ele falou, olha, eu vou te dar um cartãozinho aqui de uma escola, você vai lá nessa escola, você tem que estudar, passar na prova da escola, passar na prova do estado, e se você conseguir passar na prova do estado, aqui está o meu cartão, você vem, me procura que eu te ensino a trabalhar. Falei, tudo bem. Ele era americano, Jane? Brasileiro. 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 Ele era Uau. brasileiro. Nossa, então já foi logo de primeira aí você tendo esse convite. Exato. Aí eu falei Aham. assim, tá bom, vou fazer, já tô fazendo, já tô na escola mesmo, é como se fosse um curso a mais, né? Vamos lá. Claro. 3 meses depois eu tava batendo lá na porta do cara, falei, olha, aqui está a minha licença, e agora? Quando eu começo? Ele me olhou assim, com um olhão, Nem imaginava, nem né? imaginava que 3 meses depois eu ia chegar com uma licença na mão. Mas você também está mostrando aqui, né, para o pessoal que você é uma mulher que você vai atrás, né? Tem Você que ir não atrás. espera, não. Não dá para Tudo esperar. que você está trazendo é de que você determinou, você entendeu e você faz. Exato, eu Não é? aceitei a oportunidade, tá? Toda vez que Deus me deu uma oportunidade, eu aceitei essa oportunidade, é isso? Então agora eu vou atrás. Agora é minha vez. Ô, Jane, a gente tem um público bem feminino também, sabe? Então, se você pudesse falar para as mulheres que estão nos ouvindo, que ainda tem alguma dúvida, né, algum receio, enfim, algum bloqueio, o que você diria para elas para desbloquear e fazer escolhas um pouco mais ousadas ou irem atrás dos seus sonhos aí? Olha, toda vez que eu tive que fazer uma escolha ou tomar uma atitude, foi na fé. Eu vou ser sincera para você. A fé é aquela luz no escuro. Sim. Onde você não consegue ver, onde você tem aquele medo, onde você não sabe se o próximo passo vai ser em terra firme ou vai ser num buraco, é a fé que te guia. Tá vendo? É a fé que te desvia do buraco. É. Então, o que eu posso falar, vida do imigrante é a vida na fé, porque é o que nos guia. Então. Toda vez que eu precisei de ter uma solução que eu não sabia de onde tirar, minha linda, joelho no chão. Um direcionamento, não é? Direcionamento é joelho no chão, tá? E eu Então, acho que, assim, e sendo mulher, não é? Claro que é do ser humano, isso é inerente do ser humano, a psicologia analítica fala disso muito bem. Algumas outras correntes questionam, mas aqui eu atuo, a gente sabe que nasce com a gente, essa parte da espiritualidade, que é diferente de religião, não é? Mas está ali. E como mulheres, a mulher tem sim uma característica de uma sensibilidade. Nosso de sexto um sentido. lugar, Não sei de onde vem, mas isso aqui não exatamente. tá certo. Isso aqui tá E certo. que no passado aí, né, vou até falar um pouco disso, que as mulheres foram muito criticadas, foram queimadas na fogueira e por aí vai. Aliás, a gente é queimada até hoje, né? Até hoje, não de outras fisicamente, formas, mas em outras formas bem somos. lembrado, mas assim, falando bem específico, né, para você mulher, que muitas vezes acabou deixando isso de lado, vai entrando nessa dinâmica de muito racional, mas que a gente acha uma bobagem, ou então se desconecta até com esse espiritual mais profundo. Resgata, porque é o caminho, né, Jane? Exato. É o caminho. Exato. E olha, gente, minha vida no real estate, tá? Sim. No E campo aí? imobiliário. Foi Vamos lá. fácil? Não. Como é que foi a primeira experiência? Conta pra gente. Primeira experiência. Como é que foi? Esse broker meu, tá? Ele praticamente me deu o primeiro cliente. Olha, aqui vai vir alguém aqui, você esteja aqui sábado, 9 horas da manhã, você vai atender esse cliente para mim. Bom, ele foi um anjo, né? Desceu do céu, porque ele me ensinou a trabalhar, ele me deu os primeiros passos, entendeu? Mas a partir disso, ele ensinava, né? Aqui o começo, o resto você tem que ir. Ele dava a varinha ali, mas te explicou a pescar, mas Exato. você que ia atrás do peixe. Eu tinha que ir. Então, assim, olha, ele falava assim para mim,
Uma vez que você fez a sua primeira venda, Uhum. você vai embora. Você tá pronta. Uma coisa vai atrás da outra. E realmente vai, Aham. porque esse é o tipo de business, né? Que é um serviço, né? Se você Uhum. se identifica em servir o próximo e se você se identifica aí a querer ajudar as pessoas, né? Porque Uhum. na verdade, essa parte de imobiliária é um serviço, Com tá? É um certeza. serviço, a questão de você querer se ajudar. O mais importante no ramo imobiliário, principalmente aqui nos Estados Unidos, é você ter a capacidade de pôr o seu cliente em primeiro lugar e você em segundo lugar. É mesmo, Exato, Jenny? Como que é isso? Fala um exato. pouquinho mais. Porque a gente tem uma certa obrigação com o nosso cliente, Um tá? E um compromisso. compromisso que Certo. tem que ir além da sua parte financeira. Ah, olha aí, ó. É a diferença de um corretor A e de um corretor B. Exato, eu ia falar Diferença. mesmo. Quando você coloca o teu cliente em primeiro lugar, não pensando em você em primeiro lugar, Uhum, uhum, você dá o, o valor ao cliente que ele merece. E ele uhum. reconhece isso, ele sente isso, e ele vai voltar É, isso para você. isso Então, é. desde o meu Aham. primeiro cliente, depois comecei a ter toda uma rede do quem indica a gente. A referência é lindo, é Sim, sim, maravilhoso até sim, hoje. sim. Um cliente vai te recomendar para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e é assim que você constrói uma carreira de sucesso. Por isso que eu sempre enfatizo quando eu convido, né, alguém para estar aqui, ou a pessoa, né, entra em contato que ela quer vir, eu falo: "Gente, é uma excelente oportunidade você contando de você, a pessoa sentir, porque isso é humano também, não Claro, adianta a linguagem corporal, é o inconsciente que fala e a gente não precisa nem abrir a boca, né, tá exato. falando". Então, quando você percebe aí, né, olha o que você está trazendo, é algo seu, é dos seus valores, não é, da sua ética, e que muitas vezes na ânsia de conseguir, e não está errado também, eu preciso de dinheiro para sobreviver, mas se for essa energia sempre na frente, não dá certo, Exato. né. A gente fala muito disso até na constelação familiar, quando fala da energia do dinheiro, o que está bloqueando. Uma das frases que eu falo, e não foi eu, né, foi o Bert Hellinger, que disse: "Se você coloca o dinheiro na frente, não vai dar certo. É o servir realmente em primeiro lugar". Então fica aí mais uma dica valiosíssima para qualquer emprego, qualquer trabalho Para qualquer também, trabalho. né. Depois tudo flui, daí Tudo tudo vem, a flui. riqueza vem. Vem, vem, com certeza. Aham. E aí foi assim então, seu primeira vez que você fechou o negócio e nunca Sim. mais parou? Nunca mais parei, Uhum. embora toda a dificuldade que a gente teve com a parte Hum. imobiliária aqui. Olha só, eu entrei no Ah, campo imobiliário sim. 2003, 2004, isso. Uhum. A 2006 teve o crash, teve a crise Você imobiliária. estava aqui. Então eu estava estava fresquinha na minha profissão e Uhum. de repente a gente não vendia nada, tava tudo Uau! louco. A gente só escutava: esse banco fechou hoje, esse banco quebrou, o dia seguinte mais um banco quebrou e teve a crise imobiliária. Aí eu tive que fazer o Exatamente. quê? Me reinventar, Olha, como é que foi isso? O que que você reinventou então? fazendo o que eu mais sei fazer, Hã. ajudando as pessoas. O que É aconteceu naquela mesmo? época? As pessoas começaram a perder os seus imóveis. Certo? Sim, As pessoas sim. deixavam de pagar e começava a perder Uhum, os imóveis e uhum, era o foreclosure aqui, quando você perde o seu imóvel para o uhum, banco, uhum, as pessoas estavam desempregadas. Então, o que que eu me especializei e trabalhei nisso por 10 anos, gente? uhum, Eu me especializei em ajudar as pessoas a negociar com o banco, tá? uhum, As 2 opções que eles tinham na época. Uma, ou renegociar o empréstimo, que a gente chamava de loan modification, para um empréstimo hum, onde essa pessoa poderia pagar, ou aham. então renegociar a venda da casa em troca do perdão da dívida. E eu fiz Uau! isso e eu ajudei mais de 200 famílias, Que isso, isso, mais de 200 gente! famílias a não perder
o imóvel, ou se vendiam o imóvel, vendiam com dignidade, não eram Sim, expulsos da casa, não tinha um sim, xerife batendo lá, fala, sai sim. daqui, Aham, entendeu? Vender com claro. dignidade e com as suas dívidas perdoadas, para eles começarem tudo do zero. E tinha Uau. algum caso ou outro ainda que a gente até conseguia ajuda de custo, ajuda para a É pessoa se mesmo? mudar do banco, o banco Caramba. pagava. Tá? O banco Ah, pagava uma ajuda de custo, às vezes a gente pedia 3.000, 5.000 dólares, a pessoa ainda saía com um dinheiro uhum. para ela Para conseguir recomeçar. recomeçar a vida. Então, eu ajudei mais Caramba. de 200 famílias nesse período, me especializei, na época que eu me especializei a falar, a negociar com os bancos, muitos bancos não tinham nenhum departamento de short sale ainda, eu tinha que falar com o legal department, para Uhum, eles me encaminharem. Aí depois tudo se organizou entre os bancos, uhum, né? Aí já uhum. tinha o departamento correto, mas quando eu comecei em 2006, a maioria dos bancos Ainda nem não tinham o tinha. departamento de liquidação, de short sale, de negociação. Eles Sim. começaram, eles tiveram que fazer esses departamentos Uhum. um ano depois, todos tinham. Mas quando eu comecei, era até novidade para os bancos. Eu ligava lá e falava, "Ó, eu quero negociar essa Gente, dívida." você praticamente criou algo aí, né, Não também? criei não, gente, não criei não, mas eu fui uma das Quase, pioneiras quase. a É, é. começar a trabalhar com isso. E foi isso, até 2010, 11 Aham. mais ou menos, é isso que eu Uau. fazia. E vê, foi refazendo, né, toda essa parte. Porque veja bem, na sua profissão é isso, não é só vendedora. Exato, É todo o arsenal de conhecimento administrativo, das leis, de tudo mais, não é? Então, no momento em que não tinha como vender, você ajudou, você pensou nessa parte, né? Espera aí, tem um exato. outro nicho aqui que as pessoas estão precisando de ajuda, eu entendo, e entrou para intermediar. É por isso que você escreveu os livros aí, né? Mostra para Tem, o pessoal tem o que que você bastante, tem aí, tem esse bastante. E olha guia, só, o que que pode mostrar. surgiu depois disso, tá? Aham, Surgiu aquele desejo de que os meus clientes nunca mais passassem pelo que eles passaram. tá certo. De correr o risco de fazer o empréstimo e não estar pronto para esse empréstimo. Ah, porque Não tem isso ter também, podido né. comprar aquela casa, porque na época Uhum, que teve todos esses empréstimos, gente, uhum. eu falava: "Você sabe assinar? Que eu consigo te vender uma casa." Era assim, Uau. você não precisava Uhum, de muita coisa. Uma uhum. vez que a gente colocava o cliente em contato com o banco, ia sair, Já de um jeito ou resolvia. não. Agora, do jeito que estavam emprestando, facilitando os empréstimos daquela forma, não era analisado o suficiente se a pessoa podia realmente pagar Uhum. aquela Tinha casa. estrutura Se para tinha estrutura, isso. se perdesse o emprego, e aí? O que ia acontecer? Olha Tá? só. Hoje em dia, os Aham. bancos são muito mais rigorosos. Muito mais Entendi. rigorosos. Com Então, o certeza. que é que eu criei? Tá? Hum. Então, eu criei depois, né, que aconteceu tudo aquilo, Uhum. um guide para Uhum. como você vai comprar a sua casa. Então, o Ah, é guide para do os First Time clientes? Home Buyers, exato. Então, é um Uau. guia que vai te dar Deixa eu muitas mostrar aqui para o dicas. pessoal, E, ó. aliás, esse daí é para você. Ai, que bom, já ia pedir um. Aqui, pessoal, ó, da Então, esse é Jane. um guia para que Uau! Essa a, aqui é sua partner? é, Ana a Alves. Ana é minha sócia. Que Isso. incrível, gente. Que ideia maravilhosa, hein? E Porque aí aqui é você um ensina guia tudo. onde tem toda a orientação, o que é, o como Uau! acontece, o que você precisa ter, Sim, sim. Deixa para que aqui. quando você compre, Aham. hoje, todo mundo pode comprar, gente, tá? Mas Sim, você tem que se preparar para a compra. Então, eu exatamente. primeiro escrevi o livro, depois eu achei que não estava o Uhum. suficiente para atingir o meu público em português, certo? Certo, porque esse aqui é Em inglês, né? inglês. Uhum. E tá à venda? Só para o pessoal Está. saber? Uhum. Aí, Depois vou passar os canais da Jane. e aí, o Uhum. que aconteceu? Eu falei assim, então eu vou criar para o meu público brasileiro uma Uhum. mentoria. Então, eu tenho a Ah, mentoria Saia do Aluguel, tá? uau! Que é essa mentoria onde eu ensino a você sair do Aí. aluguel e comprar a sua primeira Que casa. a gente não falou aqui no início, né? Mas a Jane também é palestrante, é professora, é mentora, não Exato. é? Claro, com toda essa experiência, eu vou deixar aqui para o pessoal ver.
Então, esse é Hã. um dos projetos que eu tenho, que é Maravilha. a minha paixão, na verdade, né. Uhum. Toda profissão, acho que você tem uma paixãozinha onde você Claro. vai mais para um lado do que para o outro, né. Sim, Então sim. a minha paixão é tirar a pessoa do aluguel, porque o Ah, aluguel, pelo menos a maioria das pessoas que eu converso, é aquela dor. Então eu é, quero resolver essa dor da é, moradia, né, isso. de você ter a sua moradia própria, tá. Uhum. Não interessa. Pode ser a mais simples que seja, mas é sua. E isso dá Exato. uma gratificação interior muito grande. E aqui nos Estados Unidos, né, pelo menos na nossa comunidade, a gente sabe que é uma temática muito em voga, porque quando você chega aqui, você não consegue, dependendo, né, já ter a sua casa própria. Então é muito comum realmente financiamento, toda uma Exato. estrutura, se organizar para isso, crédito, não sei o quê. Tem muita coisa que a gente não faz ideia. Ideia. Eu mesma não tinha a mínima ideia quando eu Exato. vim, né, porque dependendo, eu vim também sem achar que eu ia vir, né, Aham. o improvável aconteceu, e aí a gente vai aprendendo, então nada melhor que uma especialista aí para nos Isso aí. guiar, Então não a minha é? mentoria é um curso, na verdade, umas 5 horas mais ou menos, Ah, é one on one, tá. Então aham. eu me encontro com o casal, é tudo feito no Zoom, gente, hoje em dia, tá. Mais Você aí da fácil, sua casa, eu da minha facilita. casa, tenho Aham. todos o meu material pronto, onde eu vou passando todo esse passo a passo, e eu faço ela individual para que eu possa responder e guiar a pessoa exatamente aonde ela precisa ser guiada no particular, Maravilha. porque é o cenário de cada pessoa, principalmente o cenário, financeiro é diferente, vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então eu dou essa mentoria individual, onde Uhum. a gente vai trabalhar e deixar você pronto para comprar. Às vezes não é agora, gente, às vezes é 2 anos que você precisa se Sim, é um preparar para tempo, estar leva um pronto para um tempo. financiamento, para você estar pronto para tá se mudando de casa, você saber É, qual é a área que você vai ficar, às vezes o emprego está isso, incerto ainda, isso. e porque uma casa, gente, uma casa não é que nem um sapato que você compra na loja, você não pode comprar hoje e amanhã ir lá devolver. Então, olha Então tem que só, ser hein. uma escolha consciente. Uma escolha bem consciente, Tem que exatamente. ser, É. olha, essa aqui que eu vou ficar pelo menos por um tempo. Gente, ó, e quem tá ao vivo aí no YouTube, na rádio, vamos aproveitar a Jane, hein, que ela é especialista, pode mandar o recadinho aqui, as perguntas no nosso chat ao vivo, encaminha essa live para quem você sente que precisa saber dessas informações também, porque além de mulher, né, de imigrante e tudo mais, a gente está aqui com uma especialista realmente na área, que é realmente uma das maiores dores do imigrante, você falou certo, né. Exato. Às vezes a gente sai até de uma casa própria no Brasil, já tinha toda uma estrutura, chega aqui e começa a pagar aluguel, dá um nó na cabeça, né, Não, gente, dá quantas um nó. pessoas vendem tudo no Brasil. Vende Isso que eu falo, tudo. gente, quando eu vim para cá, eu vim para cá com $200 no bolso, achando que eu tinha Uhum, dinheiro, eu falo uhum, isso. Mas sabe o quê? Eu vim para cá, eu hum. não tinha nada a perder. É, então, Ah, já foi e um outro essas pessoas, caso. todas essas pessoas, eu admiro todas as pessoas que vêm, eles vendem os empreendimentos, eles vendem os imóveis, eles vendem tudo e vêm com a família se estabelecer aqui. É, Isso é coragem, é o gente. tudo ou nada, Isso é coragem, é isso eu muita admiro, coragem, tá? é E coragem. por eu admirar isso, eu acho que o mais rápido possível, essa Uhum. família merece ter sua Você tá casinha própria. certa. Olha que olhar humano que você tem, Exato, né, ela merece, Jane? ela batalhou, ela fez tudo, ela abriu mão né, da sua casinha própria lá no Brasil para Perfeito. vir para cá. Vamos reconquistar esse sonho, Perfeito, né? gente, olha, ela é a pessoa, viu. E para você Obrigada, linda. encontrar a Jane, vamos lá no Instagram dela, @Jane, aí escreve Jane, Isso, Jane Pietroni, com i no final, tá. E o telefone é o 973-986-1237, isso mesmo? exato. Repetindo então, Instagram, @JanePietroni, telefone 973-986-1237. Tem um outro Instagram ou Tem não? sim, tem o Ah, Saia do Aluguel na Flórida. aí ó, Que é saia do aluguel. onde Hã, você pode entrar em contato comigo, me mandar uma mensagem se você quiser participar da minha mentoria. Saia do ó. aluguel na Flórida. Gente, então vocês viram que o tema que a gente escolheu realmente tem tudo a ver, porque você queria ser uma secretária bilíngue, né, Isso. enfim,
veio com essa intenção de aprimorar, e muita gente faz isso mesmo e volta, né, e Exato. continua, mas no seu caso, tinha uma coisa misturada aí, né, porque queira ou não queira, você é trilingue, né, e está atuando nessa área de business, né, de tudo mais, enfim. Mas o improvável aconteceu, você realmente ficou e hoje é quem você é, Exatamente. Hoje graças eu a trabalho isso. para minha própria multinacional. Isso aí, muito bom! É isso que eu queria fazer esse gancho. Então, olha, quando o improvável se torna a melhor escolha. Não é Exato. isso? Muito bom. Querida, para a gente ir finalizando, então, conta do outro livro ali. O que é esse daí, então? Esse livro aqui, eu Tem estudei mais um? muito real estate, gente. Olha É, só. né? Esse livro é para quem precisa vender o seu imóvel. Hum, E depois de muitos anos no real estate, 20 anos, né? é. A gente consegue saber uns truques. Então, como você vai fazer Hum, hoje para você conseguir vender a sua casa por mais dinheiro? Esse é o título do livro, How to hum. Sell Your House for More Money. Porque às vezes a pessoa tem que vender a casa, tá? Mas não consegue o valor que gostaria. Ah, Então, esse aqui sim. são truques de como fazer você, quando você colocar sua casa no mercado, o que fazer para você conseguir o top dólar, conseguir o maior valor Hum, possível que você conseguiria naquele imóvel. tá E muitas vezes vendo? até maior do que ela valeria na hora do appraisal, Uau! na hora da Gente! avaliação, na hora da avaliação do banco, tá, Aham. gente? Então, como fazer isso? São dicas que eu tenho nesse livro de como você conseguir vender a sua casa por mais dinheiro. Pelo melhor valor. Melhor Deixa valor eu colocar possível. aqui, ó. Põe Então, vocês aí, estão minha linda. entendendo, né? Ela ensina como compra e como vende, não é Tá? isso? Os dois precisam. Às vezes você Os precisa dois do top precisam. dólar de uma para conseguir comprar a próxima. Então, Ué, senão não sim, funciona. que seja próximo, ou se de repente um improvável acontece, você tem que voltar para o Brasil e você tem uma casa Exatamente. financiada aqui, como é que faz? Você pode vender? Vende como é que fala no Brasil? O ágio? Existe Exato. isso aqui? Sim, você vende. Você Existe? vende, você paga o empréstimo, a diferença do empréstimo. Aham. Geralmente, daí você tem um valor que fica para você como teu lucro, né? Que a gente chama Ah, de tá. equity. Nome bonito, equity. Uhum, uhum. Então, se você comprou uma casa, amanhã depois você precisa ir embora, ou que seja, daqui a É, alguns anos. aham. Vamos dizer, você comprou essa casa por 400 mil, hoje ela está valendo 800. Ei, você Uhum. não pagou o aluguel por esse tempo e ainda vai Sim, sair com um lucro. com o lucro. E aqui você ensina. Você Exato. e a Ana também, não é? Isso. Ó, vou trazer a Ana também, viu, para o podcast, saber a história dela. Bom, então é isso, pessoal. O tempo passa muito rápido. Quero só deixar aqui uma mensagem, né? Mas antes disso, fale também qual a sua mensagem para aquela pessoa que está nos ouvindo aqui, que é imigrante, que às vezes fica desanimado, não é? A gente sabe que o medo é algo que prende muito, que bloqueia, especialmente as mulheres que, na verdade, o medo vem junto com um monte de preocupações, né? Especialmente quem é mãe, quem tem a família, quem tem outros compromissos, que a mulher sempre multi, né? Então, o que você deixa de recado para elas? Para eles, é para todo Para mundo. todo mundo. Aham. Gente, quando você tiver medo, vai com fé. É Uhum. o que eu falaria para todo mundo. A gente tem medo, a gente tem medo todos os dias, tá? Todos os dias a gente tem aquele Sim, monstrinho, né? Aquele sim. monstrinho que Vem fica ali ali, dentro, fica fica ali, né? Só chamando. esperando, né? Aham. Dar o bote. Mas em tudo que a gente faz na vida, se a gente fizer com determinação, tá? E com fé, dá certo. Dá certo. Dá certo. Foi a minha carreira, a minha história de vida foi determinação e fé. E é o que te guia, Isso não aí. é? Muito bem. Bom, muito obrigada, não é, por compartilhar toda essa experiência, Imagina. toda essa história de sucesso realmente, não é? Como você colocou, a gente pode sim ter o sucesso que a gente merece, que a gente busca, o reconhecimento. Isso mostra a força, a autenticidade que você tem. Mas o que mais chama atenção realmente é essa ética que você carrega, não é? Dessa empatia, de olhar para o outro também, se colocando no lugar e pensando no problema do outro. Às vezes falta muito isso, É né? verdade. Isso que eu Em falo muita gente. para
para os meus mentorandos. Eu também sou mentora Uhum. certificada pela EXP, que é a companhia que eu trabalho. Então, eu ajudo os novos, os novatos, quem está entrando na Sim, carreira de sim. real estate, eu Aham. ajudo no primeiro ano a dar aquelas dicas, né? E guiar na Isso. carreira de real estate para a pessoa passar para o segundo ano. Passou para o segundo ano, Uhum. vai, gente. Isso. E uma das primeiras coisas que eu falo para os meus mentorandos, primeira coisa que você tem que saber quando você vai lidar, você tem que fazer, se você não sabe, vai treinar no espelho, é Uhum. sorrir. Ah, sempre sorrindo. Você tem que sorrir, você tem que ser uma pessoa leve, você tem que Olha. passar um prazer de estar fazendo o que você está fazendo, tá? O E interesse, o não é? interesse, eu falo, se você começar com um cliente sorrindo, você vai terminar sorrindo. Tá vendo, gente? Olha aí, Você hein? vai terminar sorrindo. Então, É. sorrir. A primeira lição que eu dou para os meus mentorandos, né? Primeira coisa, sorrir. Não sabe sorrir? Vai no espelho, vai aprender. Fica lá meia Tá hora. vendo? Para ver Vai se o músculo treinando. acostuma, porque é isso que você vai ter que É. fazer. E além disso, eu não posso deixar de dizer, não é, que eu também tenho minhas mentorias, meus acompanhamentos como psicoterapeuta intercultural, como mental health coach. A gente também trabalha toda essa parte emocional, do autocuidado, do Exato. autoconhecimento, específico aqui, ó, para você que é imigrante, que é diferente, gente. Eu tenho 15 anos de profissão. Quando eu fui estudar essa psicologia intercultural, eu entendi, além de eu mesma ser um objeto de estudo, né? Eu mesma estar vivendo na pele. Eu falei, opa, isso aqui tem nome. Ah, isso aqui é assim, assado. Então, invista também no seu autoconhecimento, né? Em cursos de aprimoramento e especialmente no seu autocurso, né? O curso de você mesmo. Mas, enfim, acho que é uma grande dica, então, para quem quer começar nessa carreira aí, né? Procura a Jane, saiba com ela quais são os primeiros passos. E a minha mensagem final aqui, não é? Te agradecendo para a gente fechar. Vamos pensar o seguinte, que a vida, às vezes, nos leva por estradas que nunca pensamos em trilhar. E é justamente nelas que encontramos a nossa melhor versão. Então, lembre-se, o improvável só assusta até se tornar realidade. E muitas vezes é nesse lugar desconhecido que você vai descobrir a sua verdadeira força. Então, fica aí a mensagem. Lindo. Né? Muito obrigada, Jane. Gratidão, né, na Obrigada a você, verdade, minha linda. pela sua generosidade de compartilhar e de te conhecer ainda um pouco mais, que eu já te conheço, a gente já tem uma história aí, Exato. mas realmente é isso, gente. Alguém que sabe o lugar das coisas, não é? O lugar do outro, o seu próprio lugar, de como a gente, né, conversa ali e traz o melhor de cada um. Então, esse é o nosso programa Vida de Imigrante, que está sempre trazendo essas histórias inspiradoras. E o meu desejo é que você continue seguindo nesse caminho que Obrigada. você vem trilhando aí com tanta alegria, com tanto amor, não é? Exato. E contratem a Jane, viu? Ela é maravilhosa mesmo. Então, se você gostou dessa entrevista de hoje, deixa o seu like lá no YouTube. Depois eu vou subir para o meu canal também. Me acompanhem nas redes sociais, no @patriciarigoni_d.balde, meu Instagram. Lá eu também trago os conteúdos de tudo isso que a gente vem discutindo aqui também no programa, né? No podcast Vida de Imigrante. E toda semana, ao vivo aqui, na rádio, no YouTube, na plataforma do Roku, porque a Rádio Heli também é TV, lembrando disso. Você vai encontrar lá uma programação muito bacana, assuntos muito interessantes. Mas é isso, pessoal, o recado de hoje. Então fiquem bem, acompanhem aí toda a programação da Rádio Heli. Toda terça-feira ao vivo estou aqui com mais um convidado especial no seu Vida de Imigrante, seu programa sobre psicologia intercultural. Então, nos vemos aí. Até a próxima. Muito obrigada, Jane, mais uma vez. Obrigada a você.